Opa, Elton Pinheiro novamente com mais uma aula da Mecânica de Moto Expert. Na aula de hoje eu irei falar sobre suspensão traseira. E antes de eu começar a explicar alguns pontos super importantes, eu quero primeiro que você conheça quais as peças ou componentes que fazem parte da suspensão. Nós temos aqui o amortecedor esquerdo nessas motocicletas de baixa cilindrada, né? Não vamos dizer de baixa, nas mais comuns, a suspensão é composta por dois amortecedores, um do lado esquerdo, outro do lado direito, como você está observando aqui pelo outro lado. Aquelas motos que têm apenas um amortecedor no meio é chamado de suspensão ProLink ou monolink, isto é, existe apenas um amortecedor central para todo o conjunto. Aqui nós temos o garfo traseiro, também conhecido como balança, ok? Balança é o nome que é utilizado nas oficinas, nomes populares. Garfo traseiro, amortecedor, nós temos aqui o aro, ok? Ou roda, e também está montado entre as duas pontas do garfo. A roda está montada entre as duas pontas do garfo. Quando o eixo ele é montado e apertado, junto com o amortecedor, ele é fixado aqui no chassi. Então esse movimento que o garfo irá fazer vai ser também junto com todos esses componentes que estão montados aqui. Como eu falei, a roda, aqui nós temos a coroa do kit de transmissão, a corrente conectada e mais aqui na frente nós temos a tampa do pinhão. Então o kit de transmissão também vai fazer parte da suspensão traseira, porque ela também vai, quando o motor começar a funcionar, esse kit de transmissão vai, através da força que é gerada no motor, vamos lá, a força que é gerada no motor vai fazer com que o pinhão que está conectado aqui na ponta do eixo gire, como o mesmo vai estar conectado na corrente, a corrente vai tracionar, ok? Vai tracionar esta coroa. E como a coroa está conectada aqui na roda, vai fazer com que a roda gire e transmita o movimento para o solo e deslocando a motocicleta para a frente. É dessa forma que basicamente funciona a transmissão de energia do motor para as rodas. E reforçando que quando a motocicleta está em movimento, esses dois amortecedores vão fazer esta função de absorver a maioria dos impactos. Não consegue absorver totalmente 100%, vai absorver a maioria dos impactos, trazendo um melhor conforto para quem está como piloto ou como carona. Você vê que aqui tem essa mola preta, de cor preta, tanto do lado esquerdo como direito. E como eu falei na aula de suspensão dianteira, essa mola vai ter a mesma função, que é sustentar o peso, a carga tanto da motocicleta como do piloto e do carão, ou garupa. E a parte interna que vai fazer com que a suspensão fique macia. Então a mola ela é encarregada de sustentar a carga e a parte interna de fazer com que a suspensão fique macia. Aqui nós temos o protetor de corrente, que ele evita que o garupa ele possa, na hora de colocar o pé aqui na pedaleira, ele evite de tocar nesta corrente. E se essa corrente estiver em movimento, né, estiver chamado em rotação angular, que aqui vai ter um giro, uma velocidade angular, pode acontecer um acidente. Então a corrente ela vai servir de proteção para que aconteça algum tipo de problema. E aqui do lado nós temos alguns avisos sobre a calibragem dos pneus e a folga que deve existir nesta corrente. Bem aqui existe a folga, que no caso dessa daqui é de 20 milímetros, que deve estar nem muito apertada, nem também muito frouxa. Nesse caso aqui você observa que esta corrente aqui, ela está muito apertada e com isso vai trazer um desgaste muito acelerado, um desgaste prematuro dessas peças que ficam em movimento, que ficam em atrito, principalmente aqui o kit de transmissão. E lembrando que toda vez que você for sair na sua motocicleta, você deve dar sempre uma verificada ao redor da sua moto,
principalmente na parte de suspensão, porque é um item de extrema segurança. Verifique se o pneu não está baixo, se está fora da calibragem ou até mesmo furado, tanto traseiro como dianteiro. E mantenha sempre a corrente da sua moto lubrificada. Até mesmo depois que você lava a sua moto, você deve lubrificar. É um dos pontos que muitas das pessoas pecam, que é a falta, até mesmo também por falta de conhecimento, não estar sempre lubrificando a corrente de transmissão. Existe um período certo para fazer essa lubrificação? Não. Vai depender do modo que você anda. Por exemplo, se você rodar no dia 100 km, você vai ter que ficar lubrificando essa corrente quase que diariamente, tá bom? Então, fica observando também, você não pode passar muito óleo aqui, porque senão vai ficar, essa região aqui vai ficar toda suja, a parte aqui de baixo do protetor da corrente, também vai ficar espirrando óleo aqui para a motocicleta em geral, até mesmo em você também vai ficar pegando. E como é que deve ser passado esse óleo? E que tipo de óleo? Você vai utilizar o óleo lubrificante do próprio motor, ou também existem uns produtos no mercado, no fabricante que eu uso na minha moto, do fabricante Motum, é um spray que ele vai proteger esta corrente e vai também deixar ela lubrificada, tá bom? Então mantém esta corrente lubrificada e também esticada. Verifique se o amortecedor traseiro, na verdade, ou os amortecedores traseiros, que são dois, esquerdo e direito, eles estão em boas condições. Vê se ele não está estourado. Dá para verificar isso visualmente sem problema algum. Verifique se o aro ou roda da sua moto está empenada. E por quê? Quando a motocicleta atinge uma velocidade de 80 km por hora, por exemplo, ela pode começar a ter vibrações, caso mesmo a sua motocicleta sendo de raios ou liga leve, como nesse caso. Então, fica ligado, porque essas vibrações podem ser por causa de algum empeno que possa estar na roda traseira. Em alguns casos também, esse garfo ele pode estar empenado, e fazendo com que a motocicleta desgaste um lado do pneu a mais do que o outro. E isso também vai trazer uma vibração, porque o pneu vai estar desbalanceado. Então fica atento para este detalhe. Verifica lá na sua moto. Após você ter terminado de assistir esse vídeo, já corre, veja isso na sua moto. Se você não tem moto, verifica na moto de algum amigo seu. Se você não tiver amigo que tem moto, vai na rua, observa e vê alguma moto que está com este tipo de problema. É um problema? Isso, é um problema. E pode se causar muitos outros piores depois. Por exemplo, aqui, a corrente se você não lubrificar, ok? Então, está com um problema, está com uma deficiência de lubrificação. E se você deixar que isso se prolongue por muito e muito tempo, a corrente, a coroa e o pinhão irão se desgastar de uma forma muito acelerada, mas muito acelerada mesmo. Então, fica muito atento para essa informação, pois a maioria das pessoas que eu conheço, que eu já vi, não tem uma preocupação de ficar lubrificando esta transmissão, esse kit de relação. E quando pensa que não, já se foi, vai ter que comprar um outro. E quando a gente compra um kit de transmissão daqueles de baixa qualidade, ele vai se desgastar muito mais rápido mesmo lubrificando. Então tente manter o kit da sua moto original e lubrificado, que você vai rodar muitos quilômetros com ele. Reforçando, outra informação muito importante, mesmo que poucas pessoas dão valor, é a calibragem do pneu, pois esta calibragem estando fora do especificado, vamos lá, se o pneu estiver com a calibragem para baixo, isto é, o pneu pode estar murcho, e com isso vai ter um atrito maior aqui no solo, e o esforço que o motor vai ter que fazer para deslocar, fazer com que a motocicleta ande junto com o piloto e o carona, o garupa, vai ser muito maior. E com isso também, se tem mais esforço, vai ter mais desgaste de peças, vai ter consumo de combustível, e você vai ficar muito chateado, porque você vai gastar dinheiro e você não vai saber o que está acontecendo pelo simples fato de uma calibragem de pneu. Então, depois desse vídeo, já corre lá na sua moto, na moto do seu amigo, e verifica a calibragem dos pneus. Se também tiver
acima, como é dito, né, muito duro, isso vai prejudicar na hora do amortecimento. E quando você for passar pelas irregularidades, do solo, você não vai ter o mesmo conforto com o pneu estando calibrado. Eu acabei também de ter um insight aqui de lembrar que se o pneu estiver abaixo, pode até empenar o aro, como eu já vi acontecer muitas vezes.